conforme o Wes e o Franklin já comentaram. Eu sou formado em zootecnia, eu me formei em Santa Maria, depois eu fiz o mestrado em Porto Alegre, né, na Federal do Rio Grande do Sul, e aí fiz o doutorado em Piracicaba, e entre 2012 e 2013 eu fiz o que a gente chama de pós-doutorado, né, na Penn State University, trabalhando mais na área de metabolismo e fisiologia mamária, digamos assim, né? Mas sempre envolvendo a parte de lipídios, que é hoje, digamos, o objeto, né, assim, do meu grupo de estudos, enfim, de alunos orientados, né? Tá? Eu tive experiência também de trabalhar na iniciativa privada durante um bom tempo, então eu entrei na universidade em 2006, no campus de Chapecó, aqui em Santa Catarina, e em 2014 eu me transferi para o campus de Lages, que fica no Planalto Serrano aqui, uma região bastante conhecida pelo frio, né? Mas trabalhei na iniciativa privada também um bom tempo antes de entrar na universidade, sempre na área, né? Na área de nutrição, de ruminantes. E aí hoje estamos na universidade, na academia, como se diz. Estou por você, se eu posso, se a gente já pode começar, o que mais que vocês gostariam? Sim, vamos começar. Bom, então, pessoal, eu queria, para nós começarmos eu bolei alguns aspectos relacionados a de gestão, né, metabolismo, principalmente a parte de rumen, de lipídios, né? E uma das características, né, pensando em fornecimento de lipídios em ruminantes e não ruminantes, existe uma diferença bastante grande, né? Os ruminantes, os lipídios da dieta que nós damos, nós não precisamos colocar gordura na dieta, né? Os lipídios existem nas forragens, nos grãos, nos subprodutos, né, que nós utilizamos na alimentação. Mas o que acontece? Caracteristicamente, diferente dos não ruminantes, o perfil se nós medíssemos o perfil de ácidos graxos da dieta e o perfil de ácidos graxos que sai no leite dos ruminantes ou que é depositado na carcaça, eles são bastante diferentes, porque acontece uma série de mudanças desses ácidos graxos, né, dentro do rumen, tá? Então, ao passo que se nós alimentarmos ou medirmos o perfil de lipídios de uma ração de suínos e formos olhar o perfil de lipídios que sai, por exemplo, no leite de uma porca ou na gordura desse suíno, nós vamos ver que eles são muito parecidos. Então, ruminantes é ao contrário, tá? Digamos assim, a base, né, de lipídios, como cada categoria de nutrientes tem as suas unidades básicas, digamos assim, as unidades básicas dos lipídios são os ácidos graxos, né? Então, eles têm comprimento de cadeia variável, né? As cadeias de ácidos graxos não têm ramificações, e uma classificação mais fácil, digamos assim, de interesse nutricional, seria classificá-los eles em saturados ou insaturados. E aí, no caso de insaturados, ele pode ser monoinsaturado ou poliinsaturado, né? No caso de como os lipídios se apresentam, digamos assim, a maioria nos alimentos, nas forragens não, mas nos grãos, por exemplo, eles estão na forma de triglicerídeos, né?
que é a mesma forma que os animais depositam lipídios, como tecido de reserva, né? E é a principal forma como os lipídios também são encontrados no leite dos ruminantes, tá? Então, eles estão normalmente na forma de triglicerídeos, nas fontes dos alimentos, e na forma de armazenamento também, como triglicerídeos, tá? Definindo o que seria um triglicerídeo, né? Ou, muitas vezes, nós achamos nos livros de bioquímica os chamados triacilglicerol, né? Que é a mesma coisa. Então, na realidade, o triglicerídeo ele é formado por um glicerol, que é uma molécula, digamos assim, é o esqueleto do triglicerídeo, e ligado a ele nós temos 3 ácidos graxos em 3 posições diferentes, tá? Então, os triglicerídeos são compostos, digamos, bastante apolares, né? Não são solúveis, por exemplo, muito pouco solúveis em água, né? E uma característica é que, como eles compõem os óleos dos vegetais e as gorduras dos animais, então, nós podemos dizer que os triglicerídeos são misturas, né, de ácidos graxos diferentes, e que isso confere, digamos, a diferença entre as gorduras em si, é que os ácidos graxos que compõem os triglicerídeos é que variam entre os óleos vegetais, entre as gorduras dos animais, tá? Basicamente, se nós pegarmos, por exemplo, o leite, Professor, 98% da... Sim, agora chegou. agora foi. Então. Agora foi. Então, lamento, foi uma falha, um problema da peça que fica atrás do teclado aqui. Então, conforme a gente estava conversando, né, essa aqui é uma estrutura de um triglicerídeo. Então, mostrando, né, a parte em vermelho são os ácidos graxos. E, obviamente, como nós já comentamos, eles podem ser saturados, que não tem, né, por exemplo, no carbono 1 ali tem 16 carbonos de comprimento e nenhuma dupla ligação. E nos outros 2 ácidos graxos, nós vemos que tem 18 carbonos de comprimento e 2 insaturações, né? Aqui é para dar uma ideia dos principais ácidos graxos que nós temos, né? Saturados e insaturados. Esses ácidos graxos, tirando o araquidônico, que nós não encontramos, digamos assim, nos alimentos, os outros, a maioria dos outros, nós encontramos em alguns alimentos, tá? Mas é só para mostrar que muitas vezes o ácido graxo ele tem o mesmo comprimento da cadeia e o que muda são as insaturações, o número e os locais. Do ponto de vista de, digamos, de bioefeito, digamos assim, esses locais onde as ligações duplas estão, eles podem ter efeitos diferentes nos organismos dos animais, por exemplo, tá? Aqui é uma outra tabela mostrando a composição de alguns óleos vegetais, né, que nós temos possibilidade de utilizar na alimentação de animais. Obviamente que o óleo de soja é o principal, né? Mas vejam que existe diferença entre os vegetais, digamos assim, né? Se nós olharmos, por exemplo, na última linha, né, a gordura de coco, nós vamos ver que ela é extremamente saturada, né? Quando nós comparamos, por exemplo, com linhaça, soja, né? E uma das coisas interessantes que às vezes eu comento com os alunos, né? Como é que uma planta, ela tem, digamos assim, ela sintetiza ácidos graxos bastante saturados, né? O exemplo do coco, o que acontece é que se nós imaginarmos, né? Nós, lembrando que
a forma como as gorduras estão depende do ponto de fusão das gorduras, né? E nós lembrando do ambiente onde se desenvolve as palmáceas aí, de uma forma geral, que normalmente são em ambientes tropicais, seria, digamos, temeroso, sob o ponto de vista de membrana celular, por exemplo, se eles tivessem uma quantidade de ácidos graxos insaturados bastante grande, porque o ponto de fusão diminuiria, né? Então, ele teria uma facilidade, digamos, pensando numa membrana de célula, de se desestruturar, digamos assim. Ao passo que, quanto mais saturado mais resistente digamos, a um ambiente de calor, né? O exemplo que a gente pode também ver se eu colocar uma manteiga e uma margarina em cima da mesa, nós vamos ver que a manteiga, por ter uma quantidade maior de ácidos graxos saturados, ela tem uma rigidez maior do que a margarina, né? Então, aqui é só para ressaltar que a fisiologia das plantas também é bastante adequada pensando no ambiente, né? Tá? Entrando um pouquinho na parte de onde que viriam os lipídios, sem pensar que nós não estamos pensando em adicionar gordura na dieta dos animais, tá? É de uma dieta normal, de onde viriam essa gordura. Bom, as forragens, de uma forma geral, todas elas têm alguma quantidade de lipídios, né? Normalmente é um percentual baixo, né? Tá? Uma das características, principalmente de plantas temperadas, é que o principal ácido graxo é o chamado ácido linolênico, né? Ele tem 18 carbonos e 3 insaturações. E a forma como essa gordura se encontra, principalmente em plantas, não é como triglicerídeo, mas sim como diglicerídeo. O que seria um diglicerídeo? Lembrando da figura anterior, eu teria o glicerol e ao invés de ter 3 ácidos graxos, eu tenho 2 ácidos graxos e um carboidrato. Então, esse seria um diglicerídeo, né? Na maioria das plantas é uma galactose que tem na posição 3 do carbono do glicerol, né? Então, as forragens seriam ricas em ácido linolênico. Os grãos de cereais e grãos de oleaginosas, eles já têm um teor variável e com chance de ser bem maior, né? De lipídios, porque se nós pegarmos um grão de milho, o grão de milho tem um teor baixo de gordura, né? Embora nós encontramos no mercado, por exemplo, óleo de milho, óleo de arroz, né? Mas pensando, por exemplo, num grão de uma oleaginosa, como soja, o teor de gordura, o teor de lipídio já é bem maior. Então, os grãos podem variar, né, mais do que as forragens. E nesses grãos, mesmo tendo menos ou mais, o principal ácido graxo que nós encontramos é o chamado ácido linoleico. Então, ele tem também 18 carbonos de comprimento, só que ele tem 2 insaturações somente, né? E a forma como essa gordura se encontra nos grãos é na forma de triglicerídeos, tá? Um pouquinho diferente de como nós encontramos nas forragens. Então, aqui é para nós termos uma ideia mais, digamos assim, um pouco mais dinâmica do que acontece, né? Tá? Esse quadro de cima, nós temos ali, na linha de cima, qual é a fonte de gordura, e na linha de baixo, qual é o tipo de gordura que nós encontramos. Então, por exemplo, na linha de cima, eu tenho suplementos lipídicos comerciais, que a gente pode encontrar, eu tenho forragens, eu tenho grãos de cereais,
e sementes de oleaginosas, né? Na linha de baixo eu tenho qual é o tipo de gordura que nós encontramos em cada uma dessas fontes. Então, por exemplo, nos suplementos lipídicos, nós encontramos ácidos graxos, digamos, específicos, pode ter, né? Ou triglicerídeos também. Nas forragens são os diglicerídeos, né? Nos grãos de cereais e nas sementes de oleaginosas e no óleo, né? É na forma de triglicerídeos. O que acontece quando um ruminante ingere ou uma forragem, ou um grão de cereal, ou nós colocamos óleo para aumentar a densidade energética da dieta, ou nós colocamos alguma gordura, um suplemento comercial, né? Dentro do rumen ocorrem basicamente 2 processos. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de hidrólise. Então, como é uma hidrólise microbiana, né, nós chamamos de lipólise ruminal. Né? O que acontece? Quando eu tenho um triglicerídeo, eu tenho lá o esqueleto do glicerol com 3 ácidos graxos. O diglicerídeo eu tenho 2 ácidos graxos e um carboidrato, representado por um açúcar aí nessa figura. A hidrólise acontece, as enzimas, as lipases microbianas, elas quebram essa ligação entre o ácido graxo e o glicerol. Isso faz com que nós tenhamos ácidos graxos livres dentro do ambiente ruminal e o glicerol livre também. O que vai acontecer? Qual é o próximo passo a partir daí? Vai acontecer o que nós chamamos de, nos ácidos graxos, nós chamamos de biohidrogenação. O que é a biohidrogenação? A biohidrogenação é os micro-organismos do rumen pegam aqueles ácidos graxos que têm dupla ligação na cadeia, 1, 2 ou 3, e vão colocando um hidrogênio nessas duplas ligações. Se nós tivéssemos condições de manter essa gordura por bastante tempo dentro do rumen, todos os ácidos graxos seriam biohidrogenados. Então, tudo aquilo que era pelo menos monoinsaturado viraria 100% saturado. Se por acaso, né, o que acontece com o glicerol dessa quebra da hidrólise? Ele vai ser fermentado até a GV, né, principalmente ácido propiônico, e se nós, nesses suplementos, que é a linha bem de baixo, né, se nós fornecermos algum suplemento lipídico para os animais, se esse suplemento tiver gordura poliinsaturada, se tiver algum triglicerídeo, também vai sofrer a mesma coisa que sofrem os lipídios das forragens e dos grãos, mas se essa gordura, por acaso, ela for saturada, a gente diz que ela tem uma passagem praticamente inerte por dentro do rumen, porque os micro-organismos não têm o que biohidrogenar, ela já é 100% saturada. Por que os micro-organismos fazem isso, né? Uma dos principais motivos é que os ácidos graxos são danosos para os micro-organismos, principalmente para as bactérias. Tá? Então, ele teria um efeito tóxico para as bactérias, e uma das formas que as bactérias desenvolveram digamos, de se defender desse composto no ambiente ruminal seria colocando um hidrogênio, que tem bastante hidrogênio dentro do rumen, se vocês lembrarem do processo fermentativo, né? Colocando onde tem as duplas ligações. Por que os ácidos graxos insaturados são mais, digamos assim, danosos? Porque, se vocês lembrarem, os micro-organismos, basicamente, parede celular de micro-organismo é aquela
famosa dupla camada lipídica que nós ouvimos tanto, né, ao longo da bioquímica aí, dos nossos cursos, né? E os ácidos graxos insaturados, eles têm uma facilidade maior, digamos, de entrar nessa membrana, e isso poderia desestruturar, né, mexer com a permeabilidade dessas membranas dos micro-organismos, e poderiam ser, digamos assim, danosos bastante, né, principalmente com as bactérias. Bom, desse processo de biohidrogenação, uma das coisas que nós temos que ter em mente é o seguinte: não existe uma única cepa de micro-organismo, de bactéria, que vá biohidrogenar todo um ácido graxo. Por exemplo, se eu tenho um ácido linolênico, que ele tem 3 insaturações, 3 locais com duplas ligações, não existe uma única cepa microbiana que vá ela me biohidrogenar esses 3 locais. Normalmente é um trabalho conjunto, né? São cepas diferentes que fazem esse trabalho. E como o rumen, praticamente, a gente para ele aqui para efeito didático, digamos assim, esse material ele tá sempre saindo alguma coisa dentro do rumen. Então, esse processo de biohidrogenação, ele não é completo. Então, ao longo do tempo, partes que foram, né, compostos intermediários dessa biohidrogenação também vão escapando lá de dentro do rumen, tá? E como os micro-organismos biohidrogenam, eles também fazem, eles isomerizam ácidos graxos, ou seja, eles tiram a ligação de um lugar e colocam em outro. Essa é uma das formas por que nós encontramos as chamadas gorduras ou os ácidos graxos trans como intermediários desse processo de biohidrogenação, tá? Então, o que nós teríamos no final? Nós teríamos ácidos graxos livres, alguns de isomeria trans, eles são extremamente absorvidos, né, ligados às partículas de alimentos, em função do ambiente ruminal, e esses ácidos graxos, então, vão saindo junto com as partículas, que é no final aqui da nossa figura, bem do lado direito, eles vão fluindo de dentro do rumen junto, absorvidos às partículas dos alimentos. Ao mesmo tempo, então, aquelas gorduras que porventura fossem todas saturadas também vão sair, e restos microbianos, né? Porque micro-organismo também morre, digamos, dentro do rumen, né? E a principal forma de parede microbiana são fosfolipídios. Então, vários fosfolipídios de origem microbiana também fluem de dentro do rumen, passando, né? Passa pelo omaso, abomaso e vão para o intestino delgado, tá? Eu não sei se vocês querem, se eu falo, depois vem as perguntas, aí eu deixo a critério de vocês, tá? Então, sob o ponto de vista se nós olhássemos o que está saindo de dentro do rumen, né, a grande maioria são ácidos graxos livres, né, por causa de todo esse processo da lipólise e da biohidrogenação, e mais ou menos em torno de 65%, 68%, 70% são completamente saturados, que seriam principalmente o C18,0, que é o ácido esteárico, e o C16,0, que é o ácido palmítico, ligados às partículas dos alimentos. E o restante são os fosfolipídios aí. O que vai acontecer no intestino delgado? No intestino delgado, esses lipídios vão sofrer ação, agora não mais de enzimas, né, de lipases microbianas, mas sim ação das lipases, das enzimas pancreáticas, tá? Uma das características que diferencia bastante ruminantes dos não ruminantes
é que a ação da bile, né, ela tem uma importância muito grande, porque a bile de ruminantes, ela é caracteristicamente diferente da de não ruminantes, em função do tipo de sal biliar ou ácido biliar presente em ruminantes, tá? Que seria o ácido taurocólico, né? Ou se for na forma de sal, seria o taurocolato, digamos assim, e a lecitina. Esses dois compostos são essenciais para poder solubilizar os ácidos graxos dentro do intestino. O que acontece? Se nós compararmos a bile de não ruminantes, ao invés de ter, né, como sal biliar, o ácido taurocólico, em não ruminantes, inclusive em humanos, se chama ácido glicocólico. Isso tem umas mudanças, digamos, em função do ambiente, né, intestinal, que permite, junto com a lecitina, que seja solubilizado os ácidos graxos para poder descolá-los, né, retirá-los da partícula de alimentos que eles saem, fluem de dentro do rumen. E aí, consequentemente, nós vamos ter a formação das chamadas micelas. O que é a micela? A micela são ácidos graxos envolvidos, digamos, pelos sais biliares. Então, ao mesmo tempo, eu estou tendo do processo de digestão entrando cada vez mais ácidos graxos e saindo para poder ser absorvidos. Tá? Aqui é mais ou menos um resumo disso. Então, vejam, da esquerda para a direita, né? Saindo do rumen, nós temos ácidos graxos livres e os fosfolipídios microbianos. Tá? A bile que vem do fígado e da vesícula, né? A bile, então, ela é rica em lecitina, né? E principalmente no ácido taurocólico. O que acontece? Existe uma fosfolipase que vem junto com o suco pancreático, que ela converte essa lecitina da bile em lisolecitina, que a gente chama. E essa lisolecitina é que permite uma melhor solubilização, descolando aqueles ácidos graxos das partículas dos alimentos, para poder formar as micelas, né, que posteriormente é de onde os ácidos graxos serão absorvidos pela mucosa do intestino delgado, principalmente na porção do jejuno, né? Tá? Então, aqui é um exemplo, né? Essa figura nós temos em cima uma gotícula grande de gordura. É óbvio que nós devemos lembrar um pouquinho da fisiologia, né? Nós paramos o trato digestivo dos animais para efeito didático. Mas existe, além da secreção enzimática, existe uma outra atividade fisiológica importantíssima, que é a motilidade dos órgãos. Então, se eu tenho uma gotícula um pouquinho maior, a motilidade intestinal quebra essa gotícula e os sais biliares conseguem se aderir a ela. Aderindo a ela, como os sais biliares têm carga, eles se repelem e evitam que as pequenas gotículas se agreguem numa gotícula maior. Isso facilita enormemente a ação da lipase, né? Tá? E aqui é para mostrar, né, a lipase pancreática. Onde é que a lipase pancreática atua? Ela atua no carbono 1, bem em cima, e no carbono 3, tá? Mas aí nós teríamos 2 ácidos graxos livres e um monoglicerídeo, que seria essa parte do meio. Como é que esse monoglicerídeo seria solto, digamos, esse ácido graxo do meio desconectado do glicerol? Isso acontece por ação de algumas das enzimas, e no caso é uma fosfolipase, né,
que trabalha também junto com a lipase. Tá? Essa figura aqui mostra o seguinte: à medida que chega o material no intestino delgado, eu começo a ter ação da lipase, que é aquele do lado esquerdo aqui, o número 1. Então, eu tenho a ação da lipase bastante, que é o quadradinho bem na direita, 1 embaixo, e eu começo a ter a liberação de ácidos graxos. Mas o que acontece? À medida que vai passando o tempo, os sais biliares ou ácidos biliares, eles vão envolvendo a gordura, envolvendo aquela gotícula. E os sais biliares, eles fazem o quê? Eles deslocam a lipase para fora. Por isso que, se vocês olharem na figura da esquerda, a parte 2 ali, se eu olhar o eixo da esquerda, eu não tenho praticamente liberação de ácidos graxos nesse momento. Por quê? Porque o sal biliar deslocou a lipase para fora da gotícula de gordura. Então, ela não está trabalhando e quebrando o glicerol e soltando aqueles ácidos graxos. Tá? Como é que o organismo deu jeito de evitar que isso aconteça? Existe uma outra enzima secretada pelo pâncreas também, que se chama colipase. Aí ela vem junto e ela consegue se fixar na gotícula de gordura, ela não é deslocada pelos sais biliares, e aí ela ancora de volta a lipase para que a lipase siga fazendo a sua função. Tá? É mais ou menos o que eu tentei mostrar aqui. Aquela gotícula, aquele monoglicerídeo formado anteriormente, aquele ácido graxo do carbono 2, ele só vai ser hidrolisado por ação de uma fosfolipase que vem junto, né, no suco pancreático, que é a chamada fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 tem duas ações importantes. Uma delas é converter lá da bile a lecitina em lisolecitina para melhorar a solubilização e descolar os lipídios das partículas de alimento. E a segunda função seria hidrolisar o carbono 2, onde a lipase pancreática não pega, ela só pega no 1 e no 3. Tá? Então, aqui dá para nós termos uma ideia também. Nós temos uma gotícula, né? Nós temos os sais biliares aderidos, a ação da lipase, a fosfolipase trabalhando no carbono 2, e automaticamente eu começo, por ação da lipase, a ter esses lipídios em equilíbrio, digamos assim, onde eu tenho os lipídios circundados, digamos assim, pelos sais biliares. Todo esse conjunto de ácidos graxos, o monoglicerídeo e os sais biliares, ou ácidos biliares, dependendo da literatura, todo esse conjunto é o que nós chamamos de micelas. Tá? Então, o que vai ser absorvido, vai passar para dentro do enterócito, dentro do intestino. Não é a micela, porque a micela é todo esse grupo de compostos. São os ácidos graxos que vão ser absorvidos. Tá? E aí existem várias formas. Né? Uma delas mostra aqui nessa figura, que é por difusão. A difusão existe, mas os estudos mostram que, pela quantidade de ácidos graxos que muitas vezes a gente encontra, né, eu tenho a membrana apical do intestino, onde estão os microvílulos, e na membrana basolateral, só difusão não daria conta de manter essa absorção. Então, existem outros mecanismos. Tá? Entrando para dentro do enterócito, esses ácidos graxos, eles vão ser reesterificados no glicerol de novo, principalmente aqueles que têm comprimento de cadeia maior que 10 carbonos. Então, de C4 a C10, normalmente não vai ser colocado no triglicerídeo. O que acontece? Eles passam por dentro do enterócito,
lá na membrana basolateral, onde vai ter a corrente sanguínea, eles são, digamos, captados por uma proteína para poder circular por dentro do organismo. Tá? E esses que vão ser reesterificados, junto com o ácido graxo e o glicerol, vão ser acrescidos outros compostos, né? Então, por exemplo, colesterol livre e esterificado, fosfolipídios, e tudo isso vão ser, digamos, empacotados num composto que bem externamente, não dá para dizer que é bem externamente, mas a gente costuma dizer isso porque ele vai ser, digamos, recoberto, digamos assim, não é esse o termo correto, mas por uma proteína específica. Essa proteína específica, se nós imaginarmos que isso aqui fosse digamos assim, a superfície, essa proteína ela sairia um pouco para cima dessa superfície. Por que a proteína se projeta, digamos, um pouquinho acima dessa superfície? Porque é a proteína que dá solubilidade para os lipídios poderem transitar num ambiente aquoso, como a corrente sanguínea, né? Tá? E quais são os nomes desses dois compostos? Ou são os chamados quilomicrons, ou são os chamados VLDL. Tá? Como eu comentei com vocês, essa figura aqui aparentemente parece ser meio complicada, mas não é, né? Nós temos em cima aqui seria o lúmen do intestino, tá? Nós temos ali as vilosidades, digamos assim, tá? E as micelas. A passagem dos ácidos graxos para dentro do enterócito, só por difusão, não daria conta, digamos assim, de tudo, do uso, digamos, ou da possibilidade de uso dos lipídios. Então, existem algumas proteínas que ficam na membrana, digamos, que hoje nós sabemos que são transportadores. Então, eles pegam esses ácidos graxos, eles muitas vezes combinam com mais outro transportador, eles colocam para dentro os ácidos graxos, outros compostos, outras enzimas ativam esses compostos, ligam eles de forma diferente e dão um destino dentro da célula. Eles podem ser utilizados, né, para oxidação, por exemplo, né, vai para a mitocôndria, vai ser gasto, ou para a síntese de lipídios dentro da célula, né? E depois vai sair lá do outro lado, primeiro, como são moléculas muito grandes, sai primeiro para a corrente linfática e depois entra na corrente sanguínea, tá? Então, esse aqui é um exemplo, na membrana apical ali existe um transportador chamado CD36, se vocês olharem, ele está bem abaixo de onde dizem aquelas duas micelas. Esse CD36 ele é um transportador, digamos assim, extremamente importante, e ele está presente não somente no intestino, tá? Nós temos vários, no meu grupo, por exemplo, nós temos alguns trabalhos de síntese de lipídios do leite, né? Que um dos principais, digamos, transportador de ácido graxo que nós testamos para dentro da glândula mamária, um deles seriam esse CD36, por exemplo, que ele também está expresso lá no intestino, na glândula mamária, no tecido adiposo, né? Colocando ácidos graxos para dentro em situações diferentes, né? Então, aqui é um outro exemplo, né? Então, nós temos aqui a membrana, a dupla camada lipídica, os transportadores sobressaindo um pouco, eles conseguem captar os ácidos graxos, colocam para dentro da célula, né? E essa célula ali dentro, eles vão ter alguns destinos, né? Então, não existe só a parte de difusão, digamos assim, tá certo? Então, o que aconteceria? Bem na esquerda dessa figura, nós temos o lúmen do intestino delgado, vamos imaginar que é dentro do intestino,
Esse quadrado é o enterócito, é a parede do intestino. As gorduras, né, os ácidos graxos, então, entram para dentro do enterócito, são acrescidos, são ligados ao glicerol de novo e são acrescidos com alguns compostos, né? Então, colesterol, lecitina, colesterol esterificado e uma proteína específica formando o que a gente chama de lipoproteína, que são as lipoproteínas plasmáticas, né? No nosso caso aqui, os principais são o VLDL e o quilomicron, tá? E o que é ácido graxo de cadeia curta, igual ou menor que 10, não é colocado nessa lipoproteína e ele passa diretamente e vai ser ligado à albumina para poder transitar dentro da corrente sanguínea. De alguns problemas metabólicos que a gente vê em ruminantes, algumas desordens, digamos assim, tendo origem em algum aspecto em relação aos lipídios, tá? Então, vejam, nós já vimos que as forragens têm um conteúdo de lipídio muito baixo e o principal ácido graxo é o linolênico, tá? É um 18,3. O que acontece com os ácidos graxos dentro do rumen? Principalmente o linolênico, tá? Então, numa dieta de bastante forragens, eu tenho ácido linolênico, que é aquele 18,3, e o ácido oleico, que é aquele 18,1, que está bem embaixo aqui na figura. O 18,3, ao longo do tempo, os micro-organismos vão trabalhando nele. Vocês podem ver que o primeiro passo não existe redução do comprimento da cadeia, então continua as 3 duplas ligações. Mas o que nós notamos que acontece? Acontece uma isomeria, muda a isomeria do 18,3 para esse 18,3 intermediário. Então, os micro-organismos do rumen mudam o local e já aparece uma ligação trans aí no meio. Vai passando o tempo, os micro-organismos vão biohidrogenando, então, de 18,3 eu tenho 18,2, 18,2 segue biohidrogenando, eu tenho um composto intermediário que tem uma dupla ligação só, mas ele é de isomeria trans, e se ele ficar todo o tempo lá dentro, tiver tempo suficiente, ele vai ser biohidrogenado até ácido esteárico, completamente saturado. E o ácido oleico, né, ele vai ser saturado e vai virar esteárico. Onde é que nós encontramos o ácido oleico bastante no nosso dia a dia? Quem gosta de salada e colocar azeite de oliva, por exemplo, na salada, o azeite de oliva é riquíssimo em ácido oleico, tá? Então, isso aqui seria os passos normais de um animal comendo forragem. Ele está essencialmente a pasto, tá? Isso é o que aconteceria. Esse ácido vacênico aqui, que é esse 18,1 trans 11, eu deixei ele em azul para vocês lembrarem dele logo adiante, tá? Quando nós vamos dar algum tipo de grão ou algum subproduto oriundo de grãos, o teor de lipídio já pode ser um pouco variável, e o principal ácido graxo já não é mais o linolênico, e sim o linoleico, que é um 18,2. Tá? O que acontece com ele dentro do rumen? Ele vai sofrer, primeiro vai ter uma isomeria diferente, né? Quem é que faz essa mudança de isomeria? É essa enzima, né, já identificada, essa isomerase. Ela é produzida por alguns micro-organismos, mas o butirivibrio é um que a gente sabe que produz essa isomerase, e ele vai formar esse composto em azul mais forte aí, chamado CLA cis9 trans 11, tá? A sigla CLA quer dizer ácido linoleico conjugado, tá? Se ele ficar dentro do rumen, ele vai ser biohidrogenado, mais uma vez, vai formar aquele 18,1 trans também, e o final é esteárico. O destino final de todo o 18 é 18,0 dentro do rumen, desde que haja tempo. O que acontece? Esses passos intermediários nessas duas situações, eles não acontecem na mesma velocidade. Então, alguns compostos
podem se acumular porque os passos entre uma etapa e outra eles são diferentes em termos de tempo que leva, tá? O ácido vasênico para esteárico ele é mais demorado que os passos anteriores, tá? Então o que acontece? Isso aqui é um exemplo quando a gente olha na glândula mamária. O que está acontecendo lá dentro do rumen e o que está acontecendo na glândula mamária. Então, alguns ácidos graxos estão sendo transportados, né? Passa lá por todo aquele processo de absorção e lá vai ser captado e colocado dentro da glândula mamária, tá? Então, se nós olharmos no quadro aqui onde fala da glândula mamária, existe uma enzima que ela está um triângulo ali chamado delta 9, o triângulo a gente chama de delta 9 de saturase, que ela vai pegar aquele 18,1 trans 11 que se acumula lá dentro do rumen, porque o passo para virar 18,0 é mais lento, e ele vai entrar para dentro da glândula mamária. Lá dentro da glândula mamária, essa enzima coloca uma dupla ligação, é uma dessaturase. A dessaturase, ela coloca a dupla ligação. E aí ela forma o isômero de CLA dentro da glândula mamária. Então, ele forma lá dentro do rumen, mas ele forma principalmente dentro da glândula mamária e no tecido adiposo dos ruminantes, tá? Então, aqui é o exemplo, né? O que acontece na glândula mamária e tecido adiposo? Esse ácido vasênico que se acumula lá dentro do rumen, passa para o tecido adiposo ou para a glândula mamária, ele sofre a ação dessa enzima e vai formar esse ácido, o chamado CLA 9 trans 11, que é um ácido graxo que tem um efeito anticarcinogênico bastante conhecido, tá? O que acontece quando nós fornecemos muito concentrado ou, como a gente comumente fala, muita ração os ruminantes, né? Normalmente, quando nós damos, principalmente para animais de maior produção, quando nós damos muita ração, nós automaticamente nós temos que tirar alguém da dieta. Normalmente a gente tira forragem, né? Consequentemente, eu tenho uma chance muito grande de, nesse ambiente ruminal, ele mudar, o animal tem mais concentrado, menos fibra, ele vai ruminar menos, produz menos saliva, o pH dentro do rumen pode baixar, e nesse ambiente nós temos a formação de um outro isômero do CLA, naqueles passos da biohidrogenação, que é o chamado CLA transdécis 12. Esse ácido graxo específico, ele é, digamos, sabidamente pelo menos, dos grandes responsáveis pela depressão de gordura do leite, tá? Animais que recebem muito concentrado, antigamente os técnicos diziam, olha, existiam algumas teorias por que dava mais ração, caía o teor de gordura do leite, né? Então, são as chamadas teorias, né, de por que acontecia isso, né? Na realidade, existe um ambiente ruminal alterado que me forma intermediários lá dentro, que vão lá na glândula mamária e vão alterar a síntese de gordura lá dentro. Porque só muda a gordura. O resto dos compostos, na maioria das vezes, não muda, tá? Então, essas teorias são antiquíssimas, né, algumas delas, e eram principalmente pensadas em tentar explicar, principalmente pelo que acontecia dentro do ambiente ruminal. Então, a primeira teoria dizia o seguinte, como eu dou muito concentrado para o animal, eu tenho, da fermentação ruminal, produz menos ácido acético e produzia mais ácido propiônico. Ácido acético do acetato é um dos precursores de lipídios e o ácido propiônico é precursor de glicose. Então, como faltava acetato nessa dieta, caía o teor de gordura dos animais. O que fizeram, né?
Quando nós fizemos em base relativa, tanto por cento de um ácido e tanto por cento de outro, é óbvio que se um subir, alguém tem que descer, né? Se eu aumento um, relativamente em 100%, o outro tem que diminuir. Mas o que os pesquisadores fizeram? Eles mediram a produção em mol de ácidos, tá? E nesse ambiente com bastante concentrado, com bastante ração, não existia aumento da produção de mol de acetato. E havia, sim, maior aumento da produção em moles de propiônico. Então, não existia falta de ácido acético. Tá? Então, essa primeira teoria mais ou menos caiu por terra em função disso. A segunda teoria seria a chamada insulino-glicogênica, né? Que é mais ou menos baseado na primeira. Eu dou bastante ração para o animal, eu tenho maior produção de ácido propiônico. Ácido propiônico é precursor de glicose. Mais glicose, o pâncreas produzia mais insulina. No começo da síntese, no começo da lactação, normalmente nós temos parte dos ácidos graxos do leite, eles vêm mobilizados das reservas. Como teria mais insulina, isso levaria a ter maior lipogênese nos tecidos, principalmente no tecido adiposo, menos lipólise e menos ácido graxo para ser colocado no leite. Como é que os pesquisadores mostraram que não é bem assim? Eles infundiram insulina em animais em lactação, 4 a 6 vezes mais insulina e infundido, né, com injetável, e mantiveram a glicemia desses animais normal, também injetando. E mediram o teor de gordura do leite, e o teor de gordura do leite não caiu, entendeu? E a última teoria, sim, que é a dos ácidos graxos trans, digamos assim, que são formados por aquela biohidrogenação parcial que acontece dentro do rumen. Então, hoje em dia, a maioria dos trabalhos, digamos assim, suporta melhor essa teoria, que ao invés de ser pela escassez de alguns compostos, são ácidos graxos específicos que vão lá na glândula mamária e vão modificar a síntese de lipídios. Tá? Eu trouxe alguns trabalhos para vocês poderem tentar entender um pouquinho. Isso aqui foi um trabalho publicado onde a linha, o eixo do X, são ácidos graxos, qual é o comprimento da cadeia. Tá? Eu tenho duas figuras. Na parte de cima é uma dieta com alta fibra, então as vacas recebiam uma dieta com alta fibra e ácido graxo saturado. O perfil está ali. Então eu tenho mais C18-1 trans 11. Tá? Abaixo eu tenho uma dieta de alta fibra e ácidos graxos insaturados. Eu aumentei bastante o 18-1 trans 11. Então, dietas de alta fibra, o principal ácido graxo seria esse trans 11. Tá? Mas o que acontece quando nós temos dieta de baixa fibra? Que é essas duas figuras. Quando eu tenho dieta de baixa fibra, mas fornecendo ácido graxo saturado, praticamente não muda em relação à anterior, se vocês olharem quando era alta fibra. Ó. Praticamente é a mesma, o A e o C. Né? Mas o que acontece quando eu tenho baixa fibra e ácidos graxos insaturados? Nós podemos ver na figura de baixo que já existe a formação de um outro composto, né, um 18-1 trans 10, que é o principal, nesse caso, ácido graxo trans. Isso aqui foi medido no leite dos animais. E nesse caso de baixa fibra e ácido graxo insaturado, os animais produziram um leite com 30% menos gordura. Tá? Então, esses foram os primeiros trabalhos que começaram a mostrar que tinha alguns intermediários envolvidos. Né? Como já se tinha ideia que o CLA, esses isômeros, poderiam atuar como
efetor, digamos, desse efeito, esses pesquisadores testaram os 2 isômeros separados, né? O que eles fizeram? Eles pegaram as vacas, infundiram direto no abomaso dos animais, o isômero cis9 trans11 separado, o trans10 cis12 separado, e um tratamento controle que era leite em pó, desnatado, diluído, tá? Quando eles foram medir ao longo do tempo o teor de gordura, vejam o que aconteceu. Ó. A partir do momento que eles começaram a infusão, né, ao longo aí de 3 dias, 4 dias, aqueles animais que receberam o isômero trans10 cis12 tiveram uma redução absurda no teor de gordura do leite, que está no eixo do Y ali na esquerda. Ao passo que o cis9 trans11 e o controle praticamente iguais. Tá? O próximo passo desse grupo foi o seguinte, como é que acontecia essa redução? Eles identificaram o isômero e aí eles colocaram direto no abomaso das vacas e mediram lá na glândula mamária, depois, aqui é o teor de gordura, né? Viram que 42% do leite dos animais que receberam esse isômero 42% menos gordura, né? Mas aí a ideia era o seguinte, esse isômero nós já sabemos que ele deprimia a gordura. O próximo passo foi como que isso acontecia. O que eles fizeram? Eles fizeram biópsias da glândula mamária e foram medir com carbono isotópico, né, a lipogênese que estava acontecendo no tecido. Então, veja, menos lipogênese é sinal que tem menor síntese de gordura. Então, aqueles animais que receberam esse isômero tiveram muito menos lipogênese. Se tem menos lipogênese do processo, né, metabólico, tem menos produção de CO2. Então, as coisas mais ou menos se encaminhando, batendo com o que era pensado. O que eles fizeram? Eles mediram a quantidade de RNA mensageiro, ou seja, o que a gente chama de expressão gênica, de alguns genes envolvidos na síntese de lipídios na glândula mamária. E naqueles animais, que é essa barra preta aí, que receberam esse isômero responsável pela depressão de gordura, todos eles tiveram menor expressão gênica de vários genes que estão envolvidos na síntese de lipídios. Então, aqui é na síntese e alongamento da cadeia, né? A dessaturação dos lipídios. Essa outra figura aqui é da captação dos lipídios da corrente sanguínea, porque nós temos que lembrar o seguinte, os ácidos graxos que são colocados no leite, eles não são sintetizados só na glândula mamária. Parte vem da glândula mamária e parte vem da corrente sanguínea. Pode ser da mobilização de reservas ou pode ser da dieta, conforme nós vimos. Então, ambos também tinham esses genes que codificam essas enzimas, também estavam menos expressos. Né? E, para finalizar, a síntese de triglicerídeos, que é a principal forma como os lipídios estão no leite. Aqueles animais que receberam esse isômero específico tiveram menor expressão dos genes que são responsáveis pela síntese de triglicerídeos. Tá? Muito bem, meus amigos. O que eu tinha preparado era isso. Então, fico à disposição de vocês aí, se precisarem, se quiserem perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar. A gordura do leite está na forma de triglicerídeo.